Ei você mesmo, pare um pouquinho de ficar ouvindo essas notícias do Covid-19, baixa a tua guarda, se desarme e vem aprender, entender uma letra de música comigo aqui. Não sei por que nasci pra querer ajudar a querer consertar o que não pode ser. Bom, vocês repararam que eu não sei cantar nem tocar, né? Eu encontrei esse violão num quartinho de cacareco na casa do meu sogro. Tá sem corda, tá quebrado. Parece o violão que o Raul Seixas tocou no Chacrinha, a música Cowboy Fora da Lei. Tava sem corda, né? Ele fez um playbackão lá. Mas eu vou deixar aqui como decoração e para eu lembrar que eu preciso aprender a tocar e dar uma reformada nele. Beleza? Fica aqui a partir de agora. Então, a letra que nós vamos trabalhar hoje no MC13, Música é Conhecimento, episódio 13, não é nem Carpinteiro do Universo, que eu comecei a cantar aqui divinamente, e nem Cowboy Fora da Lei. A música que nós vamos trabalhar hoje se chama Rock and Roll. É essa aqui, ó. Há muito tempo atrás, na velha Bahia. Bom, tem muita coisa aí, então só para você entender, eu vou te mostrar a ponta do iceberg do que poderia ser explorado para se aprofundar no entendimento dessa letra e todas as analogias. Mas eu vou me esforçar aqui e com certeza depois de ver esse vídeo você vai ficar competente para escutar essa música e entender do que se trata e ter uma ideia desse mundo imenso do Raul Seixas. Então só para você entender que não é fácil, não é moleza. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio gosto de quem nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir roubar, mas a solução é alugar no Brasil. Nós não vamos pagar nada. Gom, 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 gom. O cara era um figura, né? Mas é o seguinte, você só vai entender essa letra se você conhecer um pouquinho da trajetória de Raul Seixas. E outra, não tem como falar de rock and roll no Brasil sem falar de Raul Seixas. E ele nasce em 1945. Então nós estamos falando de uma vida, contando da adolescência em diante, de uma vida vivida nas décadas de 60, 70 e 80. E ele morre em 1989. A música Rock and Roll é do álbum A Panela do Diabo de 1989. Então nós estamos falando de um Raul Seixas no fim da vida, bem fudidão já. Fudidão no sentido de mal na fita, sem grana, meio que falido, com a saúde totalmente detonada por causa das drogas, da bebida, do cigarro. Então era um cara novo, né, 40 e poucos anos, só que com a carcaça extremamente detonada, como você percebe já nesse vídeo aqui, que é de 1989. Sei porque nasci pra querer ajudar a querer consertar o que não pode ser. Não sei, pois nasci para isso e aquilo e o enguiço de tanto querer. Esse cara que você vê com ele no vídeo se chama Marcelo Nova, também baiano. Ele estava fazendo sucesso com a sua banda chamada Camisa de Vênus. Veja aí o Marcelo Nova com a sua banda na década de 80. Uma curiosidade é que Camisa de Vênus é como chamavam a camisinha, o preservativo, numa época pré-AIDS. E Camisa de Vênus você entendeu, né? Vênus é a deusa do amor na mitologia romana, que corresponde a Afrodite, que é a deusa do amor na mitologia grega. Então a camisa de Vênus é o que você vai usar para fazer amor. Mas o fato é que Marcelo Nova toma conta de Raul Seixas no fim da vida dele.
Mas é importante destacar aqui que o grande parceiro de Raul Seixas foi Paulo Coelho, mas eles se separaram em 1974, logo após o lançamento do álbum Krieg Rabandolo. O que se diz por aí é que Paulo Coelho dava a entender que Raul Seixas tinha colaborado para a prisão e tortura dele na ditadura, mas ele nunca fez essa acusação, Paulo Coelho nunca fez essa acusação, Raul Seixas também nunca levantou isso, e depois, bem depois, 15 anos depois, Paulo Coelho se encontra com Raul Seixas pela última vez num desses shows que o Raul Seixas fazia com o Marcelo Nova. Veja o vídeo aqui. E foi a última vez que eles se viram. Me traz o pedestre aqui. Com o Paulo Coelho você sabe o que aconteceu, né? Ele investiu na carreira de escritor de autoajuda, ele não gosta de ser chamado de guru, mas enfim, ele ficou muito rico e veja aí uma frase clássica da autoajuda num dos livros dele. Se o Paulo Coelho ver esse vídeo, vai ficar bravo. Mas enfim, o que você precisa saber é que a parceria Paulo Coelho e Raul Seixas se deu sempre na merda. Eles não chegaram a usufruir do sucesso, da grana, porque quando a carreira do Raul Seixas estava para decolar, veio a ditadura e separou os dois. E os milicos invocaram com a sociedade alternativa. Então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Convidado a sair porque tinha um negócio da sociedade alternativa. Sei. Sociedade alternativa foi eu pertencia a uma sociedade esotérica na época, em 74, que me deu um terreno em Minas Gerais. Eu construí uma cidade chamada Cidade das Estrelas, onde o advogado era o não advogado, o policial era o não policial, os conceitos e valores trocados, né? Tentar fazer uma comunidade com uma nova organização. Uma organização nova. Aí o pessoal bateu meu ombro e disse, oh, dá um pulinho lá fora, tá fogo, guria. Isso era 74. 74, eu acho que era o gás. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. Imagine, né, na ditadura, você chegar e falar, faz o que tu queres, porque é tudo da lei. É claro que ia dar merda, como deu merda. Mas o que eu quero destacar aqui é que, quero colocar nessa introdução, é que o Raul Seixas teve o apoio de duas pessoas, o Marcelo Nova e o Gerry Adriani. O Gerry Adriani deu uma baita ajuda para o Raul Seixas no início da carreira e ele apresentou aquele mundo brega para o Raul Seixas. E todas as músicas que o Raul Seixas fez, as músicas bregas, ele fez em homenagem ao Gerry Adriani. Doce Doce Amor numa delas, veja aqui o vídeo. Foi embora sem me avisar, doce amor, onde tens andado, diga por favor, doce amor, eu vou te encontrar, meu desejo onde for. E teve outra música que o Raul Seixas fez pro Gerry Adriani, que é mais conhecida, que se chama Medo da Chuva, e Gerry Adriani não quis gravar porque tem uma parte que fala do padre. Não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Por causa desse trecho, o Gerry Adriani não quis gravar essa música. Veja esse vídeo. Vamos cantar? Vamos lá. Essa música foi feita pra você, né? Essa rapaz. Essa aqui ele fez pra eu cantar. Medo da Chuva. Mas ela mexia com o padre, com essas coisas todas. Eu falei, prefiro não. Eu fui coroinha quando ela garota. Então corta essa parte. Eu não posso entender. É a mentira. Tanta gente aceitando a mentira. Foi por isso que eu não gravei. Que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Olha aí, ó. Tá falando do padre. Que coisa, né? Mas é isso. Aí tem o Marcelo Nova que dá o apoio ao Raul Seixas no final da carreira. E essa é a introdução que eu queria apresentar para você que eu queria não, né? Que eu apresentei agora
para você se encaixar no entendimento dessa música. Agora vamos para a letra propriamente. Há muito tempo atrás, na velha Bahia, eu imitava Little Richard e me contorcia. As pessoas se afastavam pensando que eu tava tendo um ataque de epilepsia. De epilepsia. Então, muito bem. Há muito tempo atrás, na velha Bahia. Essa letra dessa música foi escrita no final dos anos 80. Então, quando ele fala velha Bahia, ele está se referindo à Bahia dos anos 60. Eu imitava Little Richards e me contorcia. Little Richards é um roqueiro famoso norte-americano. Ele foi meio que o pioneiro nesse negócio de dançar rock, de rebolar. Influenciou Elvis Presley, começaram mais ou menos juntos. E o grande sucesso do Little Richards é a música Tutti Frutti. E Little Richards morreu esses dias, né? Você deve ter visto a reportagem. Então vocês vão perceber que quando o Raul Seixas fala o negócio é rockão antigo, quando ele fala o negócio é rockão antigo, ele está se referindo a esses caras. Little Richards, Chuck Berry, Elvis Presley, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, toda essa turma aí do rock dos anos 50. Veja aí um compiladinho deles. One, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. What I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. E veja, de toda essa turma aí, que você acabou de ver, o único que não morreu ainda é o Jerry Lee Lewis. E o Little Richards, né? Morreu esses dias. E é curioso que o Little Richards, ele vivia uma contradição. Ele ficou conhecido como o arquiteto do rock, mas ele também era pastor. E ele vivia nessa, né? Porque no fim da vida ele até falava que o rock and roll não era de Deus, né? Não era de Jesus. Veja. Rock and roll is not a part of Jesus. Anything that is not of God is not from God. You understand me? Do you understand me? Então tá, não vamos nos perder aqui. Então, há muito tempo atrás na velha Bahia, a Bahia dos anos 60, a velha Bahia, eu imitava o Little Richards, eu imitava aqueles caras do rockão dos anos 50 e me contorcia. Eu tentava imitar os caras e rebolar igual aqueles caras. A rapaziada se afastava pensando que eu estava tendo um ataque de epilepsia. Ninguém na Bahia estava acostumado com aquilo. Aquilo era uma coisa totalmente nova, aquele rock. E as pessoas se assustavam com aquilo e se afastavam achando que ele tinha um ataque. Epilepsia você sabe o que é, né? Até crises convulsivas clássicas, aquelas que a pessoa se debate, que cerra os dentes e tem aquele quadro que assusta todo mundo que está perto. E eu notava que quando eu ia para o interior fazer os shows, as primeiras cadeiras das plateias estavam sempre vazias. E eu perguntei ao cara que me levava, não existia empresário. Era um cara chamado Valdir Serrão. Era um quase empresário. Era um quase empresário, conversando. Né? Aí o Valdir Serrão disse, não, é porque não sabe cair no chão como Little Richard, né? Cair no chão
pensam que você tem ataque epiléptico. E as mães tiram os filhos de junto para não pegar epilepsia, porque a epilepsia pega, né? Aham. Quer dizer, pelo menos a lenda é essa. Não, a lenda é essa. E as pessoas se afastavam e se assustavam mesmo, porque naquela época as pessoas achavam que a epilepsia era contagiosa pela baba, por exemplo. Mas não tinha nada a ver com isso, né? Era o estilo da dança, um rock com dança, mas que as pessoas não estavam acostumadas e achavam assustador e até estranho. Então você já entendeu tudo, né? Vamos para a segunda parte. No Teatro Vila Velha, velho conceito de moral, bosta nova pra universitário, gente fina intelectual, Oxalá, Oxum, Dendê, Oxóssi, de não sei o que, de não sei o que. Então nessa parte você vai perceber que Raul Seixas está tirando um sarro de uma turma da época dele que não estava assim, se entusiasmando tanto como o rockão que entusiasmava ele. Porque veja, o Teatro Vila Velha, que foi inaugurado em 1964 em Salvador, na Bahia, estamos falando da Bahia dos anos 60, a velha Bahia, esse teatro era coisa nova. No show de estreia cantaram Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé. Então era uma turma nova que estava surgindo. Era uma turma que precisava justamente de um espaço desvinculado de qualquer ideia de moral velha. Eles queriam um espaço para tocar os movimentos de vanguarda baiano, o tropicalismo que estava surgindo. Gilberto Gil chamou esse teatro de pia batismal dos artistas baianos. Então, no Vila Velha tinha um encontro dos tropicalistas, ou os que viriam a se tornar tropicalistas. E também tinha espaço para bossa nova, tinha espaço para MPB, que nem era chamada de MPB ainda. E a bossa nova, que era um novo estilo de interpretação musical, cujo nome principal é João Gilberto, que tem a influência de Dorival Caymmi. Tudo baiano. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Quem quiser botar pau, que procure fazer. Primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, oh, que saiba mexer. Que saiba mexer, que saiba mexer. Então por que velho conceito de moral? Porque havia uma rivalidade entre a turma do Cine Roma, que era o templo do rock na Bahia, e a turma do Vila Velha. O Raul Seixas e o Caetano Veloso eram inimigos. Tinha uma briga ali. E uma curiosidade é que o Cine Roma, que ficou conhecido como Templo do Rock na Bahia, ele virou um santuário dedicado à Irmã Dulce, que é a primeira santa brasileira, canonizada em outubro de 2019. Então veja, o arquiteto do rock, Little Richard, eu estava falando no começo do vídeo Little Richards, né? Estava falando errado, não tem S, é Little Richard, é como se fosse Ricardinho em português. Mas Little Richard, conhecido como arquiteto do rock, depois de mais velho falou que rock é coisa do diabo. E o templo do rock na Bahia, Cine Roma, virou um santuário dedicado a uma santa. Então, olha só que relação estreita entre a religião e o rock. A delinquência nas raízes do rock e a moralidade nas raízes da religião. Moralidade no sentido de moral, né? Certo, errado, aceitável, inaceitável, bem e mal. Entenderam? Mas o fato é que estava vazia mesmo. Então vocês eram quase marginais, assim, por fazer rock naquela época. E naquela época não existia, não podia ter. Rock era uma coisa, era bossa nova, era a guerra da bossa nova contra o rock and roll. Rock and roll é, como a gente chama lá, graxeira. Sabe o que é graxeira? Não. É uma flor que não cheira. Parece uma rosa. Então
veja, o rock era chamado de graxeira. Graxeira é a flor sem cheiro, é o hibisco. O Raul Seixas era um roqueiro numa terra que ninguém era roqueiro. Então ele era um ET no meio daquilo tudo. As pessoas olhavam o rock, olhavam a guitarra, achavam uma porcaria. E o Raul Seixas dava o troco. Então o velho conceito de moral é o quê? É essa música porcaria que não usa a guitarra. É essa música apagada, malemolênga, metida intelectual que rechaça o rock. A guitarra, o rock, o som elétrico não entravam no Vila Velha. Bossa nova para universitário. Bossa nova para universitário fazendo relação à bossa nova, gente fina intelectual que acham o rock um lixo. Oxalá, Oxum, Dendê, Osóssi de não sei o que. Então, Oxalá, Oxum, Osóssi são entidades da Umbanda, religião de raiz africana. O dendê é a sementinha que sai da fruta do dendezeiro, que é utilizada para fazer o óleo de dendê, o azeite de dendê, e que é utilizada nos pratos típicos da Bahia que você conhece, o vatapá, o acarajé, o sarapatel. E ele tira sarro, porque são palavras comuns na boca dos intelectuais, principalmente palavras de candomblé nas músicas do Vinícius de Moraes e do Dorival Caymmi. Ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e ex-diplomata, o branco mais preto do Brasil na linha direta de Xangô e de meu pai Oxalá. Epa babá. Abençoa a senhora, maior orixá da Bahia, terra de Caymmi e João Gilberto. Abençoa minha mãe preta, mãe menininha do Cantuá, sua bênção e sua proteção. Abençoa Pixinguinha. O Raul Seixas, ele tira sarro dessa turma toda aí, desses intelectuais que estavam sempre nos caboclos, nos Oxó, nos Oxum, a tonga da mironga do cabulete. Enfim, um monte de tiração de sarro de toda essa turma da Bossa Nova e do início da MPB, que o Raul Seixas achava tudo isso uma bela de uma porcaria, e porque o negócio dele era rockão antigo, entendeu? Então beleza, vou encerrar esse vídeo aqui, vou fazer a parte 2 no outro vídeo, senão vai ficar muito longo, e é isso aí, falou! Ok, beleza? Vamos para a parte 2 do MC13 agora. Você tem que assistir a parte 1 antes, ok? Agora eu vou tocar a parte 2. Vamos lá. Carruagem foi andando e uma década depois, nego dizia que indecência era o mesmo feijão com arroz. Eu não podia aparecer na televisão, pois minha banda era nome de palavrão. Nome de palavrão. Ok, essa parte vai ser mais rápido. A carruagem foi andando e uma década depois. A carruagem foi andando, o tempo foi passando. E uma década depois, estávamos na década de 60, agora estamos na década de 70. Nego dizia que indecência era o mesmo feijão com arroz. O rock continua na marginalidade, o rock continua na delinquência, nada mudou, mesmo feijão com arroz. Eu não podia aparecer na televisão porque minha banda era nome de palavrão. Veja, essa letra dessa música é de Raul Seixas e Marcelo Nova. Ambos compartilham de experiências similares. Por quê? Porque no início da carreira, o Raul Seixas tinha uma banda chamada Raulzito e os Panteras. E no início da carreira do Marcelo Nova, ele fez uma banda chamada Camisa de Vênus. Então tá. Raulzito e os Panteras não podia tocar na televisão porque o nome Pantera remetia à mulher pelada, à pornografia, à prostituição e sexo. No caso do Marcelo Nova, Camisa de Vênus, que eu já falei, remete a sexo porque Camisa de Vênus é nome de preservativo. Então veja, ambos compartilham de experiências similares e então essa crítica dessa parte vale para os dois, né? Para Raul Seixas e Marcelo Nova. Eu não posso aparecer na televisão porque minha banda tinha nome que remetia a sexo e isso era uma imoralidade. Então veja como continua o mesmo feijão com arroz, a mesma resistência ao rock and roll e tudo que ele representa. Então é disso que eles tratam nessa parte, entendeu? Então agora vamos para a próxima.
E lá dentro do camarim, no maior abafamento, a mulherada se chegando, altos pratos suculentos, e do meu lado um hippie punk me chamando de traidor do movimento. Vê se eu aguento. Traidor do movimento. Ok, lá dentro do camarim, maior abafamento, mulherada se chegando, altos pratos suculentos. Essa parte é uma descrição dos bastidores da vida artística deles. E do meu lado, um hippie punk me chamando de traidor do movimento. Olha só, hippie punk eram movimentos de contracultura. O que é movimento de contracultura? É um movimento de choque com o que está estabelecido. Alguns chamam de status quo, é o estado atual das coisas. Esse movimento criticava esse estado atual das coisas. O que acontece? Os hippies são uma turma que nasceu ali mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial e que eram contra a Guerra Fria, eram contra a Guerra do Vietnã, eram contra o consumismo desenfreado, eram contra o capitalismo. Eles eram apoiados por artistas importantes como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan, John Lennon. E esse movimento foi fundamental para a revolução sexual dos anos 60, questionando aqueles padrões tradicionais de relações heterossexuais e monogâmicas. O apogeu desse movimento hippie foi o Woodstock em 1969, que você com certeza já deve ter ouvido falar. E essa bandeirinha do movimento hippie significa Nuclear Disarmament, é uma linguagem de bandeiras que forma esse símbolo. Nuclear Disarmament, que é desarmamento nuclear, remetendo à crítica à Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. E o movimento punk, já na década de 70, que surge como um movimento de protesto também, um movimento de oposição, de anarquia, com aquele cabelo que ninguém esquece, e questionando os valores estéticos e tal. E esses hippies e punks no Brasil, ou simpatizantes desses movimentos, que já estava enfraquecido nos anos 80, eles chamavam o Raul Seixas de traidor do movimento. Vê se eu aguento. Porque o Raul Seixas dizia, como que eu vou trair o movimento se eu sou o movimento? Porque Raul Seixas era um precursor do rock do Brasil, que não deixou de ser um movimento de contracultura. Claro que tem outros nomes nesse início do rock no Brasil, né? Tipo Serguei e Rita Lee, tem toda essa turma aí. Mas vamos para a próxima parte. Alguns dizem que ele é chato, outros dizem que é banal. Já o coloco em propaganda, fundo de comercial. Mas o bicho ainda entorta minha coluna cervical. Coluna cervical. Bom, podem dizer o que for, que é chato, que é banal, coloca como fundo de comercial, tipo esse vídeo aqui do cigarro Hollywood. O sucesso! Pois é, o fato é que o rock continua entortando minha coluna cervical, meu pescoço, né? Yeah, that's rock and roll. O negócio é rockão antigo. Continuando. Já dizia o Eclesiastes há 2000 anos atrás: debaixo do sol não há nada novo. Não seja bobo, meu rapaz. Mas nunca vi Beethoven fazer aquilo que Chuck Berry faz. Chuck Berry faz. Roll over Beethoven. Roll over Beethoven. Roll over Beethoven. And tell Tchaikovsky the news. Então vamos lá. Já dizia o Eclesiastes, você precisa saber que Eclesiastes é um dos livros do Antigo Testamento da Bíblia. Ele fala 2000 anos atrás, mas está mais para 3000 anos do que 2000 anos. Eclesiastes é um livro que fica entre Provérbios e o Cântico dos Cânticos. Os 3 livros são escritos pelo rei Salomão. Então Eclesiastes significa o sábio, ou a sabedoria, ou o conhecimento reunido. É o próprio rei Salomão falando.
Rei Salomão foi um dos reis de Israel daquele tempo que nós conhecemos hoje como antes de Cristo. Então, o rei Salomão já é um rei no fim da vida. Ele já reina Israel há décadas. E ele oferece no livro Eclesiastes reflexões sóbrias sobre toda uma experiência de vida e tal. Resumidamente, ele diz assim: eu já vivi de tudo, eu já estudei tudo que tinha para estudar e eu continuo me achando um bosta. Porque debaixo do sol não há nada novo. É decepcionante. Tudo se repete de geração em geração. É tudo uma ilusão. Eu vivo correndo atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais ela se aborrece. Quanto mais ela sabe, mais ela sofre. Não há nada de novo debaixo do sol. Aí o Raul Seixas olha para o rei Salomão e diz: não seja bobo, meu rapaz. Olha, eu nunca vi Beethoven fazer aquilo que Chuck Berry faz. Como assim tudo se repete? Beethoven, você sabe, né? É o maior compositor de música clássica do século XIX, pai dessa criança aqui. E continuando, aí depois ele coloca esse trechinho da música Roll Over Beethoven, Roll Over Beethoven. Esse trecho é de uma música do Chuck Berry que se chama Roll Over Beethoven, que significa, a tradução seria mais ou menos assim: sai da frente, Beethoven, dá licença, Beethoven, e escuta esse novo som, né? Sai da frente, roll over, sai da frente e escuta esse novo som e go tell Tchaikovsky the news. Vá lá contar Tchaikovsky as novidades, que o Chuck Berry está chegando com um novo som. Tchaikovsky também é um compositor de música clássica, só que russo. O Beethoven é alemão. Veja esse vídeo aqui. This is a song about a man who had a lot to do with music. As a matter of fact, a relished memory in my mind he was. And a good musician, might I say so. This man was named Beethoven. No, he was named Beethoven. Ladies and gentlemen, I ask him to forgive us. Roll over and listen to a little of this. Legal, né? Então eles tiram esse trechinho da música Roll Over Beethoven do Chuck Berry. E outra coisa, uma curiosidade, claro que você já assistiu o primeiro filme da trilogia De Volta para o Futuro, que o McFly vivia em 1985, aí ele volta com a máquina do tempo em 1955 e toca num baile lá. Tem todo o contexto do filme, mas ele toca no baile uma música do Chuck Berry, que o Chuck Berry ainda não tinha escrito. Ele estava para escrever aquela música. E daí o primo do Chuck Berry no filme liga para o Chuck Berry e fala: ó, escuta esse som que você estava procurando, né? Você entendeu essa parte do filme, né? Claro. Chuck, it's Marvin, your cousin Marvin Berry. You know that new sound you're looking for? Well, listen to this. É isso aí. E se você já assistiu o filme Beethoven, aquele do São Bernardo, de 1992,
você vai ver também essa referência ao compositor de música clássica Beethoven e ao Roll Over Beethoven do Chuck Berry. Veja o vídeo. Ridiculous. It's a dog. He doesn't have preferences. You could call him Ding Dong Head. He wouldn't know the difference. Yes, he would. He'll tell us what he wants to be called. Beethoven. Bacana, né? Roll over, Beethoven, roll over. Então vamos lá, para acabar com esse papo, próxima parte. E pra terminar com esse papo, eu só queria dizer, fala, Raulzinho, que não importa o sotaque, sim o jeito de fazer. Pois há muito percebi que Genival Lacerda tem a ver com Elvis e com Jerry Lee. Elvis e Jerry Lee. Então é o seguinte, justo onde que foi nascer o rock? Logo na terra do axé, na terra da bossa nova, e o sotaque mata, né? Como que eu vou fazer rock and roll com sotaque nordestino? E é isso que o Raul Seixas compara com o Genival Lacerda, porque tem o jeitinho de fazer, tem a performance. Lembra do Genival Lacerda? Que ele tinha aquela pançona que ele levantava assim? Veja o vídeo aqui. Mate o velho, 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 mate o velho. Então é isso, é a performance, é o jeito de fazer, é isso que tem a ver com o Genival Lacerda, que tem a ver com o Elvis, que tem a ver com o Jerry Lee Lewis, é o jeito de se apresentar, é a performance, é isso aí. Mato velho, mato velho, mato velho. Próxima parte. Por aí os sinos dobram, isso não é tão ruim, pois se são sinos da morte ainda não bateram para mim, e até chegar a minha hora eu vou com ele até o fim. Dale, Marceleza. Com ele até o fim. Enquanto eu não morrer, eu vou com ele até o fim. Com ele quem? Com o rock and roll. E o Raul Seixas morre 2 dias depois do lançamento desse álbum Panela do Diabo. Mas aqui tem uma expressão que ele diz: por aí os sinos dobram. O que é isso? Por aí os sinos dobram. Então você precisa saber. São 2 referências que a gente tira daí. Primeiro, essa expressão você encontra numa poesia de um poeta inglês chamado John Donne, lá de 1500 e pouco. Vamos ver essa referência aqui. Nenhum homem é uma ilha, completa em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica menor. A morte de qualquer homem me diminui, porque na humanidade me encontro envolvido. Por isso, nunca mandes perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. A segunda referência é o livro Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, que é um clássico da literatura mundial e do cinema também. Fizeram um filme baseado nesse livro, que vai fazer essa citação. Veja aqui. Então você viu que no finalzinho do vídeo aparece Espanha 1937. É nessa época que se passa a história, na Guerra Civil Espanhola, onde o norte-americano vai para a Espanha lutar na Brigada Internacional contra os fascistas, e ele é especialista em explosivos, e a missão dele é explodir uma ponte que vai evitar o avanço dos tanques e dos armamentos dos fascistas. Então esse é o contexto da história. E o pensamento que nasce em John Donne, vira história em Ernest Hemingway, vai entrar na música do Raul Seixas, Por Aí os Sinos Dobram. Isso não é tão ruim, porque se são sinos da morte, ainda não bateram para mim, e enquanto não baterem eu vou com o rock até o fim.
É claro que a expressão sino dobrar é o sino bater, é o blém, blém, as batidas de aviso de antigamente, aviso de chamada de irmãos, aviso de missa, aviso de Natal, várias coisas. E aviso da morte de alguém importante. Então bate o sino, as pessoas escutam, alguém morreu. Quem morreu? Aí a famosa expressão de John Donne. Não mande perguntar por quem os sinos dobram, eles dobram por ti, porque toda morte me diminui, toda morte é um lamento, toda morte é uma tristeza, entendeu? Então os sinos batem para todos. E Raul Seixas tem outra música, cujo nome da música cita essa frase, por quem os sinos dobram, veja aqui. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato. O Metallica tem uma música com esse nome, por quem os sinos dobram, veja aqui. E os Bee Gees tem uma música que cita essa frase também, por quem os sinos dobram, veja. É isso aí, acabou, bastante coisa, né? É uma letra que retrata uma vida inteira, recheada de analogias. Posso ter errado alguma coisa até, se você observou algum erro, algum equívoco, você pode me avisar aqui no comentário. E é isso aí, um abraço para todos e nos vemos na próxima. E falou! Rock and roll, yeah baby, yeah, 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 that's rock and roll. Aqui é Raulzito falando, baby. This is rock and roll, and this is the real one. Beleza, Zi. Esperamos sim. Beijo.